A história de Bruce McLaren, parte 2. Em 1966, depois de anos investindo no projeto de Fórmula 1, Bruce McLaren pôde estrear na categoria com o carro levando o seu nome. Esse que você vê nessa fotografia, o McLaren M2B, equipado com motor Ford V8. Ele estreou em Mônaco na abertura do campeonato, largou na 10ª posição, o que era uma ótima posição de largada, largavam 16 carros nessa época, e nos treinos ele tinha ficado a 2,9 segundos do pole position, ou seja, não tinha ido muito rápido, mas era a estreia de um carro. Ele larga em 10º, logo nas primeiras voltas ele sobe para 7º, mas com 9 voltas de corrida ele percebe que o carro está perdendo muito óleo e resolve então abandonar. Vale dizer que além dele, o compatriota Chris Amon também estava inscrito nessa prova, mas eles não conseguem montar o carro a tempo do Chris Amon participar. Isso vai acontecer também no Grande Prêmio da Bélgica, quando o Bruce resolve trocar o motor do carro dele pelo motor italiano chamado Serenissima, que era um motor mais forte do que o motor Ford. Mas ele, durante os treinos do Grande Prêmio da Bélgica, acha que o carro não está bom e ele resolve não correr. E o Chris Amon também não corre. E nenhum dos dois vai participar do terceiro Grande Prêmio, que é o Grande Prêmio da França. Em compensação, no Grande Prêmio da Inglaterra, ainda correndo sozinho, o Bruce McLaren classifica em 13º e durante a corrida faz uma ótima progressão e chega na 6ª posição, marcando então o seu primeiro ponto na segunda prova que ele disputava oficialmente com um carro McLaren. Olha que belo resultado, não é? Segunda vez que o piloto estava correndo com o carro e já conseguia fazer a 6ª posição. No entanto, ele não estava satisfeito com o desempenho do carro. Ele sabia que ele precisava melhorar, precisava andar mais rápido, o carro precisava ser um pouco mais leve. Então, nas 3 provas seguintes, Holanda, Alemanha e Itália, embora ele estivesse inscrito, ele e o Chris Amon, eles não vão correr, também porque estavam ocupados com as provas de Le Mans e da série canadense e norte-americana Can-Am. Ele volta nos Estados Unidos, larga em 11º, chega em 5º e agora ele está com uma nova versão do motor Ford. Nessa prova ele vira já 2 segundos mais lento do que o líder, quando lá em Mônaco você se lembra, né? Era 2,9, ou seja, o carro já tinha melhorado um pouquinho. No México ele classifica em 13º para largar, mas acaba abandonando a corrida logo no comecinho com um problema na ignição. No final do campeonato ele termina em 16º lugar, com 3 pontos marcados graças ao 6º lugar na Inglaterra e ao 5º lugar nos Estados Unidos. Foi uma boa estreia para uma equipe de Fórmula 1 nova, não é mesmo? Mas o ano de 66 teria um grande resultado para o Bruce McLaren, que é essa foto que você vê, que todo mundo conhece, não é mesmo? Final das 24 horas de Le Mans, a Ford acaba finalmente conseguindo vencer a Ferrari depois de iniciar a sua trajetória em direção a Le Mans lá em 63, né? E participar como Ford em 64 e 65, somente em 66 que eles conseguem vencer. E Chris Amon e Bruce McLaren levam ali o Ford GT40 Mark II, número 2, a vitória na prova, lembrando ali que quem está em segundo lugar é o Ken Miles, né? Houve aquela confusão e tal. Mas o fato é que o Bruce McLaren conquista uma ótima vitória. Ele já tinha sido 5º colocado em Daytona e em Sebring ele estava inscrito, mas acabou não competindo. Tudo isso com o carro da Ford. Na série Can-Am, ele continuava a correr com a McLaren Elva 1, que você vê nessa fotografia agora na cor vermelha. Ele também participou com esse carro em provas na Europa e outras provas no Canadá e em Nassau. Ele acabou fazendo 13 provas, venceu 3 corridas, chegou 2 vezes em segundo e 3 vezes em terceiro. E na série Can-Am ele foi 3º colocado com o próprio carro, mostrando que o futuro poderia ser brilhante para a marca neozelandesa. O ano de 67 começa de uma forma muito boa para o Bruce McLaren, porque ele participa das 24 horas de Daytona, junto com o Lucien Bianchi, e disputam a liderança da corrida depois
alguns problemas nos pitstops e um pequeno problema no freio, eles acabaram terminando a prova na 7ª posição. Mas, logo em seguida, nas 12 horas de Sebring, agora em companhia de Mario Andretti, com este Ford GT40 Mark IV, que você vê nessa fotografia, eles vão vencer a corrida. Isso mesmo, dominaram completamente a prova. Prova que, aliás, o Mario Andretti ganhou outras vezes, né, inclusive com Ferrari. Mas ele e o Bruce McLaren foram donos da corrida. Em Le Mans, ele voltaria a disputar uma prova com esse Ford GT40 Mark IV, agora ao lado do Mark Donohue. Também lutou pela vitória, mas acabou chegando na 4ª posição, que era uma boa colocação. Ele disputa, então, uma prova com esse Porsche 910, tendo como companheiro de equipe o suíço Jo Siffert, nas 6 horas de Brands Hatch, e eles acabam terminando a corrida na 6ª colocação. Na Fórmula 1, ele atrasa a entrada dele na temporada, porque ele ainda estava construindo esse modelo que você vê, o M4B, com motor BRM. Ele acaba, então, estreando em Mônaco, e na estreia de Mônaco, ele acaba chegando na 4ª colocação e marca 3 pontos, que, aliás, seriam os únicos 3 pontos que ele marcaria na temporada. Nas provas seguintes, ele sentiu que o carro ainda precisava de mais desenvolvimento. Então, ele resolve não participar com o carro próprio, e na França, na Inglaterra e na Alemanha, ele vai correr na equipe do Dan Gurney, que tinha um carro que era de fabricação do próprio Dan Gurney, o Eagle, com motor Velasquez de 12 cilindros, que você vê nessa fotografia. Ele participou das 3 provas, então, França, Inglaterra e Alemanha, mas teve uma série de problemas e acabou não terminando nenhuma delas. Mas o mais importante para o Bruce McLaren ali era aprender algo diferente daquilo que ele vinha aplicando no carro dele, porque ele já estava construindo este modelo que você vê aqui, o M5A, também com motor BRM. O carro vai no Grande Prêmio da Itália, ele vai largar em 3º lugar, veja você, com o M4A e o M4B, ele estava a cerca de 2 segundos dos líderes. Com o M5A, na Itália, ele largou a 1 segundo do pole position. E, durante uma parte da prova, ele ocupou a 3ª posição, até que um problema na transmissão fez com que ele abandonasse a corrida. Mas ficava ali claro que ele começava a achar o caminho para vencer também na Fórmula 1. Na Can-Am, por sua vez, ele tinha um novo modelo, o M6A com motor Chevy, né? Aliás, todo mundo usava motor Chevy nessa época ali, exceto alguns que tinham um carro Lola ou Hawk que usavam motor Ford. Ele vai se tornar, então, campeão da Can-Am com esse carro número 4 que você vê, com 2 vitórias e 2 segundos lugares. E, além disso, ele ali tinha 5 clientes que compravam o carro dele. Então, tinham 7 McLaren disputando a Can-Am, além de Chaparral, Lola, Ford e outros protótipos americanos, e 5 clientes que pagavam para ter o carro. E é claro, né, se ele conquista o título, chama mais ainda a atenção para a marca McLaren. O que significa que o projeto dele, que era vender carro na Can-Am para financiar a Fórmula 1, estava funcionando, e estava funcionando muito bem. O ano de 68 seria o ano da consagração do Bruce McLaren na Fórmula 1, da equipe McLaren na Fórmula 1. Ele lança o modelo M7A, que logo de cara mostra que já estava no nível de competitividade equivalente às melhores equipes da categoria. Ele vai vencer o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, e você vê aqui nesta fotografia o piloto cruzando a linha de chegada, né, comemorando a vitória tão trabalhada e tão esperada por ele. Ele vai ser 2º colocado no Canadá, 2º colocado no México e 6º colocado nos Estados Unidos, num ano que aconteceram 12 provas na Fórmula 1, e ele terminou essas 4 provas marcando ponto. Ele ficou na 5ª colocação no Mundial da Fórmula 1, com 22 pontos, mas esteve sempre entre os primeiros 5 ou 6 colocados
nas corridas, o que mostrava que ele tinha achado o jeito de projetar o carro de Fórmula 1. Portanto, podia-se esperar que nos anos seguintes ele viesse a conquistar algum título, na categoria, eu digo, né, na Fórmula 1. Ele vai então para as 24 horas de Daytona e desta vez com Jim Hall como seu companheiro. Olha só, Bruce McLaren e Jim Hall juntos para disputar as 24 horas de Daytona, pilotando um Chevrolet Camaro. Agora você imagina dois gênios sentados num Camaro. Imagina o que eles não fizeram no carro, né? Eles deviam ter inventado tanta coisa que o carro não passou na inspeção. Um monte de gente começou a protestar que o carro estava fora do regulamento, e no fim fizeram tanto protesto que ele e o Jim Hall resolveram então desistir da participação, e eles ainda estavam usando o número 13, né? Que lá nos Estados Unidos ninguém usa o número 13. Fato é que, o dito pelo não dito, eles decidiram, oh, não vão participar, tá muita confusão, então tchau, foram embora. Na Europa, a Ford o convida para participar das 6 horas de Brands Hatch, com este Ford 3CL, que era uma nova investida da Ford, mas era mais a Ford inglesa que estava apoiando esse projeto. O carro era rápido, mas era muito instável e era muito frágil. Eles largam em segundo, o Bruce McLaren lidera a corrida, mas acaba, junto com o Mike Spence, né, que era seu companheiro, mas ele acaba abandonando, e o carro participou de mais 2 ou 3 corridas com outros pilotos e também não chegou ao fim. Era um carro lindo, realmente, como você pode ver nessa imagem, maravilhoso, né? Um carro muito, muito, muito bonito. Nesse ano de 68 também, ele foi chamado pelo Carroll Shelby. Você vê ali o McLaren sentando no carro e o Carroll Shelby em pé, conversando com ele quando ele foi testar o Shelby Turbine para Indianápolis, para as 500 milhas, né? Ele testou o carro no primeiro dia, achou que o carro tinha muitos problemas, aí fizeram várias alterações, até que ele pôde então andar flat, né, andar de pé embaixo no traçado de Indianápolis. E na melhor das voltas, depois de ter treinado bastante, ele atingiu 158 milhas ou 254 km por hora. O carro era muito pesado, era pelo menos 160 quilos mais pesado do que o mais pesado dos outros concorrentes, né? Então, eles já tinham um problema ali. O Carroll Shelby e o Bruce tentaram achar alguma coisa que eles pudessem fazer para tornar o carro mais leve, mas não tinha muito o que modificar no carro. Para se ter uma ideia, o último classificado no grid de Indianápolis tinha virado 161 milhas. Embora sejam só 3 milhas, quando você tem um carro no limite, quer dizer, você não tem como mexer na potência do motor, não tem como deixar o carro mais leve, não tem o que fazer, né? Você vai tentar classificar e vai perder. E aí eles acabaram retirando o carro, então, das 500 milhas, nem participaram dos treinos classificatórios. Lá na Can-Am, por sua vez, ele continuava a trajetória de vitórias, só que agora o campeão da Can-Am seria o companheiro dele, o australiano Dennis Hulme, que foi companheiro do Emerson na McLaren na Fórmula 1. Né? O Bruce teve uma vitória, chegou 2 vezes em segundo, uma vez em quinto, uma vez em sexto. E os 3 primeiros colocados, eles estavam com o carro McLaren. Olha que maravilha, né? O McLaren M8A. Então, o Bruce se tornava vice-campeão da Can-Am. Na Fórmula 1 em 69, como você deve lembrar, eles estavam testando vários tipos de aerofólio. Né? Era a moda da época colocar mais aerofólios. E aí você vê o Bruce McLaren testando em Mônaco duplo aerofólio, um dianteiro e um traseiro, e mais um spoiler na parte dianteira do carro. Acabou não usando isso na corrida, mas treinou com esses aerofólios todos, que depois viriam a ser proibidos desta maneira, né? Colocados tão altos quanto estavam sendo colocados ali. O ano de 69 para a McLaren seria muito bom. Ele vai terminar o campeonato em terceiro lugar com 26 pontos, mostrando que ele estava mesmo com a mão do carro de Fórmula 1. Né? Ele faz 3 pódios, 2 quartos lugares e 3 quintos lugares. Olha que belo campeonato que ele fez. E ainda teve tempo para desenvolver um McLaren que ele chamou de M9A,
que tinha tração nas 4 rodas, que também vinha sendo testado pela Lotus e pela Matra International. Mas, como todo mundo sabe, né, o carro com tração nas 4 rodas ele é mais pesado, mas o problema nem era tanto o peso, era o fato de que o carro era lento mesmo, ele tinha que investir muito dinheiro para desenvolver. Aí você vê o Derek Bell guiando esse McLaren M9 na prova na Inglaterra, ele larga em 15º, não consegue fazer uma corrida muito boa, mas acaba abandonando com um problema na suspensão dianteira, justamente em função da tração que também existia nas rodas dianteiras. O Bruce acaba abandonando esse projeto. Nesse ano de 69 acontece aqui, olha que interessante, o Bruce McLaren olhando por uma tartaruga que está equipada com um aerofólio. Veja você, ele batizou essa tartaruga de Ricky Mark Turtle. O que aconteceu foi o seguinte, eles estavam treinando na Canam, no Canadá, e ele no treino de sábado, numa baixada que tinha no circuito de Edmonton, ele de repente pisa no freio e encosta o carro para a grama, assim, pula fora do carro, vai em direção à pista, sinalizando para os carros se afastarem, abaixa, pega alguma coisa do chão, entra no carro e vai para o box. E quando ele chega no box, ele chama os mecânicos e olha, guarda essa tartaruga. Ele tinha visto a tartaruga, ela estava começando a atravessar a pista. Aí, como ele salvou a tartaruga, ele pega e adota a tartaruga para ele, batiza de Ricky McTurtle e põe um aerofólio nela. E não dá para ver muito bem, mas ela tem um símbolo McLaren no casco, né? Mostrando que ele também tinha um lado humano interessante. Na Canam, ele está com esse modelo que você vê, o M8B, e ele vai ser campeão novamente, com 5 vitórias e 3 segundos lugares, né? A McLaren estava estourando na Canam. Ele tinha 13 carros na categoria, 3 da própria equipe e 10 carros de clientes. Ele corria contra Porsche, Ferrari, Lola e alguns outros carros de construção norte-americana. E ele continuava mandando ver e dominando a categoria, que era bem competitiva, diga-se de passagem. Em 1970, a McLaren começa o ano com esse modelo M14A e vai logo de cara mostrando que está para brigar realmente pelo título. Dennis Hulme consegue uma segunda colocação logo na prova de abertura e na segunda prova da temporada na Espanha é o Bruce McLaren que consegue o segundo lugar. E na terceira prova o Dennis Hulme chega em quarto lugar, ou seja, o carro estava cada vez melhor, cada vez mais próximo de conquistar grandes resultados na Fórmula 1. O Dennis Hulme vai terminar o ano na 4ª colocação do campeonato mundial. O Bruce McLaren também já tinha ideias de correr em Indianápolis, né, nas 500 milhas. E ele também estava construindo desde 69 esse McLaren M15 que você vê com o Carl Williams, que ele queria pilotar este carro. O Bruce vai para Indianápolis, então, no mês de maio, né, para acompanhar os testes do carro novo. O Carl Williams classifica o carro e durante a corrida ele luta entre as primeiras posições. Acaba terminando na 9ª colocação. Veja você, Bruce McLaren, ele tinha uma mão para projetar carro que era um negócio bem complicado para os outros, né? Porque qualquer categoria que ele colocasse um carro, o carro em pouco tempo estava disputando as primeiras colocações. Na Canam, o Dennis Hulme seria campeão, mas tinha uma novidade que iria estrear naquele ano, que era a proibição, digamos assim, do aerofólio alto. Tal qual aconteceram na Fórmula 1, né? Muitos acidentes ocorreram porque o aerofólio estava muito alto, ele acabava quebrando. Então, nos Estados Unidos foi proibido, o aerofólio tinha que estar preso ao carro, como você vê nesse modelo M8D, que está com o número 5, está escrito Dennis Hulme, mas quem está pilotando é o Bruce McLaren. O que é que acontece? A corrida de Indianápolis foi no dia 30 de maio, como é tradicional. Ele viaja para a Inglaterra no dia 1º de junho e chega na Inglaterra no dia 2 de junho. E vai testar esse carro na pista de Goodwood
num teste que quem deveria realizar seria o Danny Hulme, mas acontece que o Hulme tinha machucado a mão, tinha queimado a mão num acidente, então o Bruce resolve ele mesmo testar. Aqui nessa fotografia você vê a comparação, né, do M8A com o M8D, a alteração que foi realizada em função da mudança do regulamento. À esquerda o carro que competiu em 69 e foi campeão, e à direita o carro de 70 com o aerofólio preso à carroceria, conforme o Bruce McLaren havia desenhado e projetado. Só que tinha um problema, né? Ele foi testar em Goodwood, sendo que ele ainda estava sofrendo a diferença de fuso horário, né? Mas ele tinha muita experiência e sabia o que precisava fazer. Ele sai para andar com o carro, dá algumas voltas, acha que o carro está muito traseiro e começa a mexer na posição do aerofólio, na inclinação, mexe na dianteira, até que ele acha um equilíbrio, já tinha até batido o recorde da pista, mas ele ainda achava que o carro estava um pouquinho traseiro, então ele resolveu aumentar um pouquinho a asa traseira, a inclinação, mas já era meio-dia e 10, meio-dia e 15, né? E a equipe falou, Bruce, né, vamos parar, né, na hora do almoço. E normalmente o McLaren sempre foi era um cara que respeitava essas tradições, né? Para meio-dia, volta às 2. Mas aquele dia ele falou, não, como eu quero dar só mais uma volta, porque eu acho que com esse ajuste final o carro vai ficar perfeito e aí a gente nem vai treinar à tarde. Empacota tudo e a gente manda para os Estados Unidos, porque ia começar o campeonato da Can-Am. E ele queria que o Dennis Hulme já participasse com esse carro. Ele também iria participar, né? Mas aí você vê aqui na fotografia, né? A foto da esquerda é uma foto tirada de dentro do próprio carro e a seta indica onde há um posto fiscal que tinha na pista de Goodwood. E à direita você vê as marcas da derrapagem do carro. O que aconteceu é que, como ele deu um pouquinho mais de inclinação no aerofólio traseiro, ao sair da curva que chamava Lavate, ele estava cerca de 230, 240 nesse trecho da pista, quase 250. A carroceria, a parte traseira da carroceria se soltou. Agora imagina, um piloto está a 250 por hora, a traseira ela se solta e levanta, ele perdeu completamente o controle do carro e foi bater ali naquele posto fiscal, como você vê, e acabou falecendo imediatamente, né? As análises feitas após o acidente indicam que, mesmo ele tendo freado, como tem as marcas aí no chão, ele deve ter batido ali no posto a mais ou menos 200 km por hora, e ele desacelerou de 200 a 0 em cerca de 5 metros, mais ou menos. Ou seja, ele não morreu por causa de fratura, ele morreu por causa da desaceleração. Foi uma desaceleração muito violenta, num curto espaço de tempo, e aí não tem organismo que resista a uma violência, uma violência que é causada por uma desaceleração dessa. Nesse desenho aqui você vê aonde, né, que ele bateu, e onde está piscando ali é o trecho onde ficava o posto fiscal. 2 de junho de 1970, um dia muito triste para o automobilismo, onde a gente perdeu um dos maiores gênios da história da velocidade. Bom, o Bruce McLaren deixou um legado maravilhoso, né? Então, ele fez na Fórmula 1 como piloto 98 provas, foi vice-campeão em 1960, foi terceiro colocado em 62 e 69, teve 4 vitórias, 3 de Cooper em Sebring, Buenos Aires e Mônaco, e uma vitória com a McLaren em Spa. Ele fez 3 voltas mais rápidas, 27 pódios, 41 voltas na liderança. Ele largou 7 vezes na primeira fila, 25 vezes na segunda, 34 na terceira, fez 11 segundos lugares, 12 terceiros, 7 quartos, 11 quintos e 5 sextos lugares. Ainda na Fórmula 1, ele foi o piloto, um piloto mais jovem a vencer uma prova na Fórmula 1, em 1959 nos Estados Unidos, em Sebring, com 22 anos, e esse recorde durou 44 anos, só foi quebrado lá em 2003.
E ele, ao lado do Jack Brabham e do Dan Gurney, eles foram os únicos 3 pilotos da história da Fórmula 1 a vencer uma corrida pilotando um carro de sua construção. Olha que recorde legal, né? Ele fez 62 provas pela Cooper, 3 provas pela Eagle e 33 pela própria equipe McLaren. Em outras categorias, ele foi campeão da Tasman Series em 1964, né, como eu já falei, uma espécie de pré-temporada para a Fórmula 1. Foi bicampeão da Can-Am em 67 e 69, com 9 vitórias. Foi vice-campeão em 68 e ainda foi vice-campeão em 70. Foi terceiro colocado em 66, venceu mais 14 provas do Mundial de Esportes de Protótipos, venceu as 24 horas de Le Mans junto com Chris Amon em 66, venceu as 12 horas de Sebring com Mario Andretti em 67, fez 110 corridas, 60 pela McLaren, 23 pela Ford, 8 pela Aston Martin, 7 pela Cooper, 6 pela Xerox, 4 pela Jaguar, 3 pela Austin Hillan, 3 pela Maserati, 1 pela Sunbeam, Lotus, Fiat Abarth e Chevrolet. Alguns companheiros de equipe, olha os nomes: Jim Clark, Jack Stewart, Ken Miles, Chris Amon, Mario Andretti, Dan Gurney, AJ Foyt, Graham Hill, Phil Hill, Mark Donohue, Joe Siffitt, Danny Hulme, Lucien Bianchi, Roger Penske. Olha, cada figura é impressionante, né? Realmente, e ainda tem o Jim Hall que não está aí na lista. Ele era uma pessoa muito especial mesmo, né? E deixou esse legado da marca, né? É a única marca na história da velocidade a ser campeã da Can-Am 5 vezes, bicampeã da Fórmula Indy, 8 títulos na Fórmula 1 de equipe, 3 títulos de GT, né, de Endurance, Mundial de GT, 183 vitórias na Fórmula 1 até 26 de outubro de 2022, 20 vitórias na Fórmula Indy, 38 vitórias em GT. É a única marca da história a ganhar o Grande Prêmio de Mônaco 15 vezes, ganhar as 500 milhas de Indianápolis 3 vezes, uma vez as 24 horas de Le Mans e uma vez as nossas 1000 milhas brasileiras. E aqui você vê o Bruce McLaren com o seu McLaren M6 GT. Em 1968, 69, né, ele estava com esse projeto, era um carro de rua, que ele também achava que, além dos carros da Can-Am que ele vendia para competir, se ele fabricasse um carro de rua, ele também ganharia dinheiro, tal qual fazia a Ferrari, Maserati na época, né? Então, essa era a proposta e esse carro estava pronto. Tinham 2 modelos só fabricados até então, nenhum deles estava à venda. Eram modelos para uso e para desenvolvimento dele, que depois ia ser colocado à venda. Antes de encerrar, esta frase dele é muito conhecida, né? To do something well is so worthwhile that to die trying to do it better cannot be foolhardy. Ou seja, fazer algo bem feito na vida tem tanto valor que morrer tentando melhorar ainda mais não pode ser considerado tolice. Realmente é coisa de gênio, não é mesmo? Muito bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu sou Alexandre Vasconcelos, esse é o canal Lip Speed. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.